Olá pessoal, o tema da aula de hoje é sobre os artrópodes. O filo artrópoda é extremamente importante justamente porque ele apresenta mais de 1 milhão de espécies catalogadas. Só para vocês terem uma ideia, só de insetos, que é a classe mais numerosa dos artrópodes, esse número passa de 750 mil espécies. O termo artrópode vem do grego artron, que significa articulação, podes, que significam pés. Então são animais que apresentam pés articulados, tá? Então eles apresentam apêndices articulados. Além disso, esses animais eles apresentam um esqueleto externo chamado de exoesqueleto. Tá aqui, ó, justamente eu estou mostrando essa cigarra durante um período de muda. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas eu queria que vocês visualizassem bem esse processo onde a cigarra está largando o exoesqueleto, tá? Para uma nova fase, né? Está entrando numa chamada muda. O grande número de espécies, a abundância de indivíduos em cada uma delas e a enorme diversidade de habitats coloca os artrópodes entre os organismos mais bem-sucedidos do planeta. O sucesso dos artrópodes é atribuído principalmente a esse esqueleto externo, o exoesqueleto, que protege o animal como uma armadura articulada. Outra característica interessante desse grupo é que eles têm simetria bilateral. O que significa isso? Significa que se eu cortar aqui os animais, passar uma linha separando os dois lados desses animais, de um lado e do outro serão semelhantes. Então, se eu tenho 3 patas aqui, eu vou ter 3 patas lá. Se eu vou ter uma antena aqui, eu vou ter uma antena do lado de lá, porque eles apresentam simetria bilateral. Outra característica é que eles apresentam um sistema digestório completo, ou seja, com boca e ânus, e corpo segmentado, metameria. Então, aqui na lacraia, nós conseguimos perceber nitidamente a formação dos segmentos, mas se nós olharmos atentamente os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os outros grupos de artrópodes, nós também vamos perceber isso com muita facilidade. Aqui em destaque a questão dos pés articulados, né, dos apêndices articulados. Então eu tenho o exoesqueleto que é enrijecido, mas eu tenho aqui articulações que favorecem o movimento. Então, graças a essas articulações desses apêndices, que eles conseguem, tá, por meio desses apêndices, realizar busca de alimento, perceber estímulos químicos ou mecânicos, copular, etc. Ou seja, eles vão desenvolver diversas atividades. Aqui eu apresento para vocês um gráfico de crescimento dos organismos. Em verdinho aqui o crescimento dos demais organismos, por exemplo, nós seres humanos. Então nós crescemos continuamente até um determinado que a gente para de crescer. Os artrópodes, justamente porque eles apresentam o exoesqueleto, eles não conseguem fazer isso, porque esse exoesqueleto funciona como se fosse uma armadura externa. Tá? Então se ele está ali dentro, ele vai crescendo, chega uma hora que ele não tem mais como crescer, porque aquela armadura trava ele. Então ele cresce, depois ele não consegue mais crescer, ele para, e para ele voltar a crescer, ele tem que entrar no processo de muda. O que ocorre nessa muda? Vamos voltar lá naquele primeiro desenho da cigarra. Ele rompe esse exoesqueleto, tá, e começa a secretar um novo exoesqueleto. Só que nesse momento ele está completamente fragilizado, porque esse exoesqueleto ainda está muito molinho, então ainda não está dando proteção para ele. Mas daqui a pouco, alguns minutos ou daqui a algumas horas, dependendo da espécie, esse exoesqueleto vai voltar a endurecer e aí ele vai crescer até preencher esse exoesqueleto, quando não mais vai conseguir crescer. E aí ele vai novamente ter que entrar no período de muda. Então ele vai crescer à medida que ele vai trocando esse exoesqueleto dele. Tá? Então outra fase de crescimento somente após uma nova muda. Então é muito importante, isso aqui é uma questão que cai demais em prova, tá? A questão do crescimento contínuo e dos artrópodes. Eles crescem, aí formam um patamar, que é o período, só vão crescer novamente depois que ocorrer uma nova muda. Aí eles crescem, aí até vão parar de crescer até que ocorra uma nova muda. Ok? Os artrópodes são divididos em 5 classes: insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes. Tá? Vou começar falando sobre os insetos justamente pelo fato que eles constituem o grupo com maior número de indivíduos.
né? Relembrando aqui, o Filoartrópoda tem cerca de 1 milhão de espécies. Tá? Só que desse 1 milhão, 750 mil são de insetos. Quais são as características que são marcantes para caracterizar todo esse sucesso evolutivo que os insetos apresentam? Na verdade, são uma série de fatores. Tá? Por exemplo, o pequeno tamanho seria um fator. Outro fator, a presença de asas, que vai acabar ajudando na irradiação geográfica. Né? A questão da excelente adaptação aos diferentes ambientes, a questão da presença do exoesqueleto, como eu havia comentado antes, que vai agir como uma armadura externa desse animal. Então, a junção de todas essas características acabaram dando aos insetos essa capacidade de se desenvolver de tal forma que hoje eles constituem o grupo de animais mais bem-sucedidos da Terra. Né? Na verdade, eles constituem o grupo de seres vivos mais bem-sucedidos do nosso planeta. Tá? Mas falando aqui mais especificamente agora sobre as características dos insetos, eu gostaria de chamar a atenção que eles apresentam 3 pares de patas. Aqui nesse esqueminha fica bem nítido isso. 1 par, 2 pares, 3 pares. Aqui também, ó, 1 par, 2 pares, 3 pares, tá? De patas. Corpo segmentado em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Então, se você pegar lá um indivíduo do grupo dos artrópodes e ele tem lá 3 pares de patas, corpo segmentado em 3 partes, pode ter certeza que se trata de um inseto. Tá? Além disso, eles possuem 1 par de antenas. Na maioria das espécies, nós vamos encontrar 2 pares de asas, mas também vamos encontrar indivíduos que tenham apenas 1 par e outros indivíduos que simplesmente não apresentem asas. Com relação ao seu desenvolvimento, nós temos os chamados ametábulos, os hemimetábulos e os holometábulos. Qual é a diferença entre eles? O ametábulo é o organismo que não sofre metamorfose. Vou pegar como exemplo a traça de livro. Tá? Então ele vai lá do ovo, vai direto para o imago, que é o indivíduo que é a imagem e semelhança dos pais dele. Então, ele saiu do ovo já completamente pronto, ele só cresceu. Por quê? Porque ele não apresenta metamorfose. Por isso eu vou chamar ele de ametábulo. Existem os organismos chamados de hemimetábulo. Esses organismos apresentam um desenvolvimento incompleto. Tá? Eles têm, na verdade, uma metamorfose parcial. Essa metamorfose vai acontecer da seguinte forma. Vou pegar o exemplo aqui do gafanhoto. O gafanhoto vem lá do ovinho, ele vai formar a ninfa e da ninfa ele vai formar o imago. Tá? Qual é a grande diferença aqui? A diferença é que essa ninfa ela não tem asa e ela não tem a capacidade de reprodução. Essa capacidade de reprodução e as asas vão aparecer já no indivíduo adulto. Tá? Então, recapitulando, o hemimetábulo ele vai apresentar uma metamorfose parcial. O indivíduo ele é muito semelhante ao indivíduo adulto. Tá? O indivíduo, quando nasce, ele é muito semelhante ao adulto. A diferença é que ele não tem asas, tá? E o indivíduo adulto ele vai ter asas e vai desenvolver a capacidade de reprodução. Já o organismo holometábulo, o inseto holometábulo, é aquele que vai apresentar uma metamorfose completa. Ou seja, o indivíduo, quando nasce, ele é completamente diferente do indivíduo adulto. Então, vou pegar o exemplo da mosca doméstica, que vai sair do ovinho, depois ele vai virar a larva, da larva ela vai virar a pulpa, e da pulpa vai virar o imago, que é o indivíduo adulto. Tá? É muito comum, em questões de provas, caírem organismos holometábulos, como organismo holometábulo, a borboleta. Nesse caso, nós vamos ter aqui, tá, o ovo, a lagarta formando a larva, a crisálida, que vai ser a pulpa, e depois a borboleta, que vai ser o indivíduo adulto, que é o imago, que é o indivíduo já completo. Chegamos agora à classe dos crustáceos. As espécies que compõem esse grupo possuem um exoesqueleto enriquecido com carbonato de cálcio. É o que vai ocorrer, por exemplo, com as lagostas,
com os camarões, com os siris e com os caranguejos. Por falar nisso, sempre me perguntam a diferença entre siri e caranguejo. Tá? Fica bem nítida a diferença quando a gente olha o último par de patas articuladas aqui. Enquanto do caranguejo é um par de patas relacionado, tá adaptado a andar na lama, a do siri ele virou uma nadadeira. Então o último par de patas virou uma nadadeira. Então essa é a principal característica, né? Com isso a gente consegue facilmente diferenciar um siri de um caranguejo. Além do exoesqueleto, os crustáceos possuem apêndices articulados e o corpo segmentado. Como eu já havia falado antes, é uma característica, a metameria é uma característica. Só que, no caso dos crustáceos, diferente dos insetos, lembra que eu falei que os insetos têm cabeça dividida tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen? Pois no caso dos crustáceos, a cabeça e o tórax estão fundidos, virando uma única peça. Essa peça é chamada de cefalotórax. Tá? E além do cefalotórax, nós vamos ter o abdômen do indivíduo. Na cabeça há 2 pares de antenas. E também estão presentes, além de 2 pares de antenas, 2 olhos compostos, geralmente pedunculados, ou seja, pendurados. E ao redor da boca, um par de mandíbulas e outros apêndices acessórios na obtenção do alimento. Os aracnídeos são artrópodes que vivem em ambientes terrestres, muitos deles são carnívoros e predadores. Tá? Exemplos dos aracnídeos são aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros, totalizando mais de 60 mil espécies. A maioria dos aracnídeos tem um corpo dividido em cefalotórax e abdômen e apresenta 4 pares de patas, além de não possuírem antenas. Por sinal, isso é uma questão, né? O fato de eles não possuírem antenas está sempre caindo em questões por aí, tá bom? Então tem que ficar muito atento a isso. Quase sempre possuem um par de quelíceras, estruturas afiadas que participam da captura do alimento. Tá? Então essas são as principais características dos aracnídeos. Quilópodes e diplópodes, apesar dos nomes serem parecidos e deles também apresentarem assim bem parecidos, eles têm várias características que vão ser usadas para diferenciá-los. O termo quilópode significa 1000 pés, mas isso não significa que nenhum deles tem ali 1000 pares de patas articuladas. Tá? Eles têm realmente várias e por isso eles recebem esse nome. Já a palavra diplópode se refere às pernas duplas que eles possuem em cada segmento. As centopeias e as lacraias são quilópodes e os piolhos de cobra são diplópodes. Eles têm várias diferenças entre si. As centopeias possuem um par de patas em cada segmento do corpo. Tá? Então eu vou pegar aqui o exemplo da lacraia. Então eu tenho aqui a lacraia, a gente consegue ver nitidamente, ó, um par, um segmento, um par, um segmento, um par. Mas quando a gente olha para o piolho de cobra, né, a gente percebe 2 pares em cada segmento do corpo. Tá? Então, nós vamos perceber que nos quilópodes tem um par de patas por segmento, enquanto que nos diplópodes tem 2 pares de patas por segmento do corpo. Tá? Então, recapitulando aqui, as centopeias possuem um par de patas em cada segmento do corpo, enquanto os piolhos de cobra têm 2. As centopeias são carnívoras e paralisam as suas presas com veneno que possuem suas forcículas localizadas no primeiro segmento. Já os piolhos de cobra são inofensivos e herbívoros e ajudam na formação do humus do solo. Ok? Abração.